Gurizada, o negócio é o seguinte: Paulo Guerreiro não é mais jogador do Internacional. As duas partes chegaram a um acordo e o termo rescisório foi assinado na manhã desta quarta-feira. O contrato, que tinha previsão de encerramento em 31 de dezembro próximo, foi rescindido. Neste vídeo eu quero analisar com vocês a passagem do atacante peruano pelo Beira-Rio. Foi um bom negócio? Foi saudável? Ou o Guerreiro não deu certo? Foi uma aposta alta, um investimento audacioso da gestão do presidente Marcelo Medeiros na contratação de Paulo Guerreiro. A negociação foi conduzida pelo então vice de futebol à época, Roberto Melo, e pelo executivo Rodrigo Caetano, com quem Guerreiro havia trabalhado no Flamengo, e esta relação estreita e próxima facilitou. Ela foi um atalho para que o Guerreiro acabasse jogando no Internacional. 45 milhões de reais por 3 anos de contrato. Vocês lembram? Ele foi contratado em agosto de 18. Havia vencido uma liminar para derrubar a punição, para encurtar o período de punição. A liminar foi cassada depois da Copa do Mundo e ele teve que cumprir a punição até abril de 2019. E o Inter esperou. O Inter aguardou porque confiava muito na recuperação e na relevância deste jogador, que foi importante, por exemplo, na Copa do Brasil de 2019. O Inter acabou derrotado nas finais para o Atlético Paranaense. O Guerreiro não fez boas partidas nas finais, a exemplo de todo o time colorado, à época comandado pelo Odair Hellmann. Mas na caminhada ele teve uma participação importante. Não fez gols em grenais, jogou 72 vezes com a camisa do Internacional, marcando 32 gols. Ele tem uma média na sua trajetória de quase 1 gol a cada 2 jogos. No Inter, no começo, ele conseguiu, inclusive, superar essa média. Chegou próximo de 1 gol por partida, depois caiu. Teve a lesão no ano passado, passou por uma cirurgia e desde então não conseguiu mais voltar a jogar em alto nível. Paulo Guerreiro também teve alguns episódios fora de campo emblemáticos. O mais grave deles, em maio deste ano, através de uma nota redigida pelo seu empresário, Vinícius Prates, empresário inclusive de relações estreitas e muito próximas com o Internacional, ele atacou os dirigentes colorados e é claro que isso virou manchete nacional. Abre aspas para a nota do empresário de Vinícius Prates, que depois disse que a nota era redigida em acordo com o jogador. Independente de qualquer situação, Paulo Guerreiro desperta interesse de diversos clubes do Brasil e do mundo, mas nunca expôs tais situações. Por respeito e ética ao Internacional, atitude diferente tida por parte dos dirigentes atuais. Isso eu estou falando já da gestão de Alessandro Barcelos, de João Patrício Hermann como vice de futebol e de Paulo Brax como executivo. O Guerreiro chamou, através dessa nota, redigida pelo seu empresário Vinícius Prates, os dirigentes do Internacional, ou alguns deles, parte dos dirigentes, de antiéticos e também os acusou de não terem tido respeito com ele, jogador. Na época, eu me lembro que eu fiz severas críticas à gestão do Inter para que tivesse um posicionamento forte, enérgico, respeitando o tamanho do clube. E isso não aconteceu. E o Guerreiro fez um videozinho mequetrefe que nem pedido de desculpas realizou, apenas dizendo que teve uma reunião com os dirigentes do Inter e que todos viraram a página e que ele seguiria no clube. Pois agora, antes do encerramento do Campeonato Brasileiro, ele voltou a sofrer da lesão no joelho, estava servindo a seleção do Peru, acabou indo para a Alemanha para tratar de assuntos particulares. Se diz também que está lá procurando um tratamento médico para voltar o mais breve possível ao futebol, mas fica uma situação mal resolvida, mal entendida. O Inter tenta justificar que foi notificado e avisado desta viagem, mas o fato é que ele deveria se apresentar. Na minha opinião, o Guerreiro não teve gratidão ao Internacional, que foi o clube que o recolocou no futebol depois de uma punição muito rigorosa, muito severa da FIFA.
Foi o clube que o esperou de mais uma lesão no joelho, não poderia ser diferente, lhe deu oportunidades. Foi o clube que o perdoou deste episódio de maio, e agora, em vez dele sair da seleção do Peru, do jogo das eliminatórias, vir para o Beira-Rio, conversar com os dirigentes, ele foi direto para a Alemanha, como que fugindo deste ambiente. A minha crítica à direção do Internacional é a seguinte, ela é bem objetiva. A atual direção errou em maio quando não teve uma postura firme para condenar este ataque que esta direção sofreu. A direção passada, eu não critico por ter contratado o Paulo Guerreiro. Talvez o investimento tenha sido além das possibilidades do clube, ainda que o clube tenha honrado com o seu compromisso. Mas para um clube que estava com tamanha dívida, numa situação financeira precária, havia emergido no ano anterior, em 2017, da Série B, é um investimento que deveria ter mais certeza do êxito. Contratar Paulo Guerreiro não é errado e não é equivocado, mas também é fato, na minha opinião, ele não deu certo no Internacional. Não ganhou títulos, não contribuiu de forma decisiva para títulos, não marcou gols decisivos, não marcou aquele jogo contra o Cruzeiro na Copa do Brasil em 2019, não marcou gols em clássicos, não teve grandes atuações em clássicos, perdeu gols em clássicos. Eu lembro de um no Beira-Rio em que ele perde pelo menos 2 gols, teve oportunidades, mas em clássicos grenais nunca teve uma grande atuação. Em jogos mais decisivos, como as finais contra o Atlético Paranaense, sucumbiu a exemplo de todo o time. É óbvio que a gente tem que fazer uma análise do coletivo para avaliar o Guerreiro, mas eu também posso dizer que pelo futebol que ele já mostrou na sua carreira, ainda que seja um jogador com 36, 37 anos, ele poderia render mais. E neste momento em que ele ataca os dirigentes, ele dá uma demonstração de que não estava sintonizado com o clube. A direção agora acabou antecipando o que aconteceria ali em dezembro, que era o final do seu contrato. Talvez tenha ocorrido algum acordo, algum acerto com o Guerreiro. A contratação não deu certo. Paulo Guerreiro não deu a resposta que se esperava diante de tamanho investimento. 45 milhões de reais, ou muito próximo disso, por 3 anos de contrato. Ainda assim, fazer uma aposta desta magnitude, deste tamanho, faz parte. A mesma direção que não teve êxito com o Paulo Guerreiro foi a direção que contratou, por exemplo, por 10 milhões de reais, Yuri Alberto. A maior contratação destes últimos tempos do Internacional, talvez dos últimos 10 anos do Internacional, é Yuri Alberto. É a mesma direção. O que é importante? Que o Internacional olhe para este investimento / despesa que teve com o Paulo Guerreiro e que nas próximas contratações seja mais assertivo, seja mais criterioso para não repetir este erro. Não o erro de contratar Paulo Guerreiro, mas talvez o erro de fazer um negócio de volume de dinheiro tão alto, talvez com metas, talvez um salário, com metas estipuladas, fosse uma estratégia mais adequada, mais inteligente e que deixaria o jogador mais motivado, tirando ele de uma zona de conforto de quem tinha um alto salário, de quem tinha luvas para receber num volume muito alto no Internacional, que significasse esta despesa de 45 milhões de reais por 3 anos de contrato. Se inscrevam no meu canal, ativem as notificações, gostando dos meus vídeos, valendo o like. Feitoria, gurizada. Vai, um abraço.